Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o brinquedo terapêutico, tá? O brinquedo terapêutico, né, ele vem em função da brincadeira, né? O bebê, desde que ele nasce, ele vai brincando. E o brinquedo dele é o próprio corpo. Então, através desses sentidos, né, eles vão descobrindo o próprio corpo através do toque, né, das sensações que ele vai tendo ali naquela interação, tá? Então ele começa se descobrindo através desse toque físico e vai descobrindo o outro, né? Então, até os 2 anos de vida, a criança ela tem 2 tipos de brincadeira. Ela tem a brincadeira que geralmente vai ser com um adulto, né? Onde esse adulto vai fazendo mais aquela interação, contando histórias, brincando de faz de conta, interagindo com os brinquedos também, com bonecas. E também eles vão brincar com os objetos, tá? Sozinhos, podem ser com outras crianças também, mas através dos objetos, né? Então eles vão descobrindo alguns brinquedos e vão tendo realmente essa interação, porque a criança, ela existe na brincadeira, ou seja, desde que ela nasce, ela começa a brincar e através dessa brincadeira elas vão descobrindo, né, os seus sentidos. Tá? Então, a partir dos 2 anos também, ela vai começar a ter mais uma brincadeira simbólica, né? É uma brincadeira ali no faz de conta, na imaginação, na interação também com outras crianças, certo? E aí, a gente precisa dar tempo, né, para essas crianças brincarem, para que elas tenham um desenvolvimento intelectual, cognitivo, social, né, em todos os aspectos da vida, através da brincadeira, né? A gente sabe que é muito importante essa questão da brincadeira. Uma coisa que eu falo muito, que pego muito no pé, é em relação ao uso excessivo de telas, à não estimulação dessas crianças, principalmente através das brincadeiras, tá? Então, a gente precisa dar esse tempo. E, né, enquanto a gente, profissionais da enfermagem, a gente precisa também que essas crianças tenham esse tempo de brincadeira, mesmo dentro de um processo de internação hospitalar, tá? A criança, quando doente, ela sai ali da sua rotina, né? Ela vai deixar tudo aquilo que ela fazia habitualmente, né? Que criança, ela é muito assim de trabalhar com rotinas, e ela vai deixar aquilo e vai para um ambiente totalmente estranho, né, onde ela não tem pessoas conhecidas, certo? Então, a gente precisa também fazer com que essa criança brinque, né? Mesmo que doente, para que a gente tenha um melhor prognóstico para essa criança, certo? Então, é comprovado que o brinquedo, ele tem ali uma grande função na melhora dessas crianças. Então, visto isso, o COFEM, ele cria a resolução 546 de 2017, que dá competência à equipe de enfermagem que atua na área pediátrica à utilização da técnica do brinquedo ou do brinquedo terapêutico na assistência tanto à criança quanto também à família dessa criança hospitalizada, certo? Então, vendo essa necessidade, principalmente em relação aos anseios que a família e a criança têm durante esse processo de internação hospitalar, o brinquedo terapêutico ele vem com uma função, né, uma finalidade de auxiliar essa criança nesse trajeto. Então, o brinquedo terapêutico, tá? Ele constitui um brinquedo estruturado para a criança, para que ele venha aliviar as ansiedades geradas por as experiências atípicas da sua idade, né, que costumam ser ameaçadoras e requerem mais do que recreação para resolver. Né, essa ansiedade que está ali associada devendo ser usado sempre que ela tiver dificuldade em compreender e lidar com a experiência. Tá? Então, o brinquedo terapêutico a gente vai utilizar em situações específicas, certo? A gente não vai usar o tempo todo, né? Mas em algumas situações, principalmente naquelas situações que geram ansiedade ou que são ali alguns procedimentos atípicos para aquela criança, o brinquedo terapêutico ele vem com essa função de nos auxiliar a equipe de enfermagem para que a gente realize esse processo ou esses, como é que eu posso dizer,
Esses procedimentos, né, que geralmente tanto a família quanto a criança tem aquele medo, tem aquela ansiedade, e esse brinquedo ele vem com o intuito realmente de auxiliar nesses procedimentos, tá? Então o objetivo é dar a gente, a equipe de enfermagem, uma melhor compreensão das necessidades da criança e também auxiliar no preparo da criança para esses procedimentos, assim como permitir que ela descarregue sua atenção após os mesmos. O brinquedo ele vai auxiliar a gente para que a criança ela alivie sua ansiedade gerada por essas experiências atípicas, né, à sua idade. São sessões que podem ser realizadas em qualquer ambiente e tem uma duração de no mínimo 15 minutos e no máximo 45. Né, até porque a gente não vai chegar de qualquer forma, dar o brinquedo para a criança, deixar ela brincar e depois a gente vai fazer o procedimento. Não, tá? Esse brinquedo terapêutico a gente vai, por exemplo, mostrar ou demonstrar, dependendo do tipo de brinquedo que for ser feito, a criança de como vai ocorrer aquele procedimento. Então, é uma forma que a gente tem de explicar para a criança, para os pais, né, através da brincadeira, o procedimento que vai ser realizado com a criança. Né? Até porque é visto e foi comprovado que as crianças que fazem uso do brinquedo terapêutico, elas, né, após a brincadeira, reduz muito, né, um nível altíssimo das ansiedades e dos medos da criança em relação àquele procedimento que vai ser realizado, porque a gente sabe que criança tem medo principalmente dos procedimentos mais invasivos, né, como a administração de medicamentos, passagem de catéteres, enfim, né? A gente sabe que isso gera um pouco mais de ansiedade por ser algo um pouco mais traumático, certo? Então, a gente vem com essa questão do brinquedo terapêutico a fim de aliviar, né, essas ansiedades e esses medos da criança. Então, os materiais que a gente utiliza para a confecção do brinquedo terapêutico vão ser materiais variados para que permita a criança dramatizar situações ou exteriorizar alguns sentimentos. Tá? A gente pode utilizar figuras da equipe, família, animais domésticos, comidas, objetos hospitalares, enfim, né? Como a gente está vendo aqui na imagem, a gente tem uma criança ali com uma venóclise no braço, né, na mãozinha, e a gente tem também aqui um bonequinho que tem um scalp, né, fazendo aí a associação da administração de medicamentos. Então, é uma forma que a gente tem, por exemplo, de administrar o medicamento no brinquedo, fazer com que a criança participe desse momento de administração, a gente explique o porquê aquele bonequinho está tomando aquela medicação e porque a criança também vai tomar, né? Então, isso tira um pouco dos anseios. A gente sabe que criança ela tem aquela síndrome do jaleco branco, né? Não pode ver ninguém de branco, que ela começa realmente a ter medo, e até porque a gente tem uma questão cultural com as crianças, de amedrontar realmente, dizer que se não fizer isso, vai tomar uma injeção, enfim, certo? Então, a gente vem com realmente para tirar os anseios e os medos. Então, o brinquedo terapêutico, ele vai ser classificado em 3 tipos, tá? O dramático ou cartático, que esse dramático ou cartático, ele vai propiciar a criança dramatizar algumas experiências novas e difíceis de serem verbalizadas, tornando-se emocionalmente segura, certo? Por exemplo, introduzindo a agulha, né, com força no boneco, verbaliza gemidos, indicado para as crianças acima de 2 anos, certo? Então, a gente vai, por exemplo, a gente vai colocar, a bonequinha vai sentir dor, certo? Então, assim, a gente vai dramatizar aquela situação para que na hora que a criança venha receber esse tipo de procedimento, ela já não tenha tanta ansiedade, né? A gente sabe que o medo, ele vai ser diminuído, ele não vai ser cessado, né? Porque ela já vai conhecer aquilo que vai ser feito, assim como os pais também, a gente pode utilizar para que eles vejam como o procedimento é feito e retire realmente as ansiedades daquele momento. O segundo tipo de brinquedo vai ser o instrucional ou preparatório, que vai preparar essa criança por meio da brincadeira, né, para os procedimentos que será submetida a fim de promover a sua compreensão sobre o tratamento e também clarear os conceitos errôneos. Então, ele fica muito parecido com o dramático, certo? Mas o dramático, a gente vai dramatizar um pouco, né? A gente vai criar falas ali para os personagens, enfim. Já o instrucional a gente prepara, né? Por exemplo, vou fazer um curativo, a criança vai fazer um curativo. Então, você leva o material, leva o boneco, né? E aí faz o procedimento do curativo
mostra à criança como é que vai ser realizado, para que em seguida a gente consiga fazer esse procedimento na criança. E por último, a gente tem um capacitador de funções fisiológicas, né, no qual a criança ela participa por meio de atividades para melhorar seu estado físico, motor e cognitivo, por intermédio de brincadeiras individuais ou em grupo. Então, aqui nesse tipo de capacitador de funções, a gente pode utilizar brinquedos que que utilize a motricidade, né, a psicomotricidade dessa criança, a questão neurológica, a questão motora, cognitiva também. Então, a gente pode usar joguinhos de memória. Enfim, a gente tem uma infinidade de brinquedos que a gente pode estar utilizando como capacitador de funções fisiológicas, certo? A gente tem também a questão da escala de nível de dor, né, onde a criança ela pode fazer a indicação de como está a sua dor através, né, de imagens, enfim, a gente tem uma infinidade de capacitadores de funções fisiológicas. Tá? Então, os benefícios do brinquedo terapêutico, né, eles vêm com que as crianças consigam compreender e aceitar melhor os procedimentos, né, após receberem as orientações da equipe de enfermagem por meio desse brinquedo terapêutico. Além disso, elas conseguem reproduzir o procedimento no boneco, passando então a aceitar melhor sua realização. Obviamente, tem aquelas crianças que ficam um pouco mais céticas, um pouco mais com medo, mas a gente consegue ter uma boa resposta. Tá? Ajuda também as crianças a expressarem que estão sentindo e serve como uma válvula de escape durante o processo de hospitalização. Permite também a distração da criança perante um período em que viverá situações adversas, principalmente estressantes, e tranquiliza os pais, né? Pois eles percebem que a criança aceitou melhor a realização daquele procedimento depois do brinquedo terapêutico. Então, aqui só mostrando também a fase da criança, do desenvolvimento da criança e as brincadeiras, conforme aquela faixa etária, tá? Então, na fase infante, a gente consegue deixar e manter consigo objetos significativos, como, por exemplo, uma naninha, uma chupeta, um bichinho de pelúcia, um pano, uma fotografia da família, né? Aquilo que vem a diminuir o estresse da criança frente à hospitalização, já que essas crianças elas têm ali uma dificuldade maior, né, de adaptação. Então, coloca à disposição esse material hospitalar que será usado também em procedimentos, obviamente tirando objetos perfuro-cortantes, né, para que não haja nenhum tipo de acidente, mas para que a criança ela comece a se familiarizar com aqueles objetos atípicos, tá? Em idade pré-escolar, a gente emprega muito a dramatização, tá? Com bonecos representando membros da família, da equipe, utiliza-se fantoches, né, para que ela tenha uma compreensão melhor dos procedimentos a serem realizados. E na idade escolar, a gente utiliza desenhos, narrativas realizadas pela própria criança, fotos, figuras, enfim, a gente pode encorajar essa criança a contar situações da vivência dela dentro daquele período de internação, certo? E aí a gente tem a imagem, né, de um amigurumi, do polvo, que ele é muito utilizado principalmente em UTIs NEO, né, onde eles diminuem o estresse dessa criança frente àquele processo de internação, onde os tentáculos eles abraçam e envolvem o corpo da criança, fazendo com que ela se sinta um pouco mais aconchegada, relembrando também o período da vida intrauterina, né? Então é muito bacana da gente ser utilizado. Ele é confeccionado em linhas hipoalergênicas, né? Que não soltam pelo, são higienizados adequadamente também antes de colocar em contato com a criança. Certo, pessoal? Então, uma explicação breve e rápida sobre o que é o brinquedo terapêutico, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode entrar qualquer dúvida, né, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau.